Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, a história está preparada. Que linda essa história. Mas eu quero responder a Maria Inês Moreira, que perguntou assim para mim: puxa, Paulinho, eu não sabia que você tinha que pagar para usar as músicas aí no YouTube. Pois é, tudo tem na vida um custo, sabe? Tudo tem. Mas eu faço isso com tanto amor, eu faço isso com tanto carinho, que eu não me preocupo com isso. Eu quero manter cada vez mais as músicas mais bonitas. E o negócio é o seguinte: esses royalties, esses direitos autorais são pagos mensalmente. E eu faço com todo carinho, com todo amor. Mas é por isso que eu preciso de você. Manda um valeu demais pra mim. Ícone criado pelo YouTube que eu adorei, é um coração. E dentro do coração um cifrão, o que para mim simboliza a doação feita com coração, com amor. Você ama o canal? Você gosta das histórias? Você acha importante? Você gostaria de ver o canal se expandindo, crescendo, a gente contando as histórias ao vivo, num belo estúdio? Então ajuda com o seu valeu. Manda um valeu pra gente. Eu acho, Paulinho, sabe onde você curte a história, dá o teu joinha? Ali, você corre a vista para a direita ou arrasta a tela para a esquerda e encontra o coração com o cifrão dentro. E se você mora num país onde o YouTube não criou ainda o valeu, manda um super chat, manda um super stickers, só vai ajudar. Mas a história de hoje, nós vamos caprichar aqui na sonoplastia, né, Jesus, né, Liel? São dois grandes profissionais ajudando. A história de hoje tá linda. Vamos ouvir. Eu chamo de caminhos da sobrevivência, porque o meu filho, ele não teve coragem de falar comigo ao vivo, assim, pessoalmente, e muito menos ainda pelo telefone. Ele escolheu a carta. Na verdade, quando os assuntos são duros, difíceis, que não há como amenizá-los, mas tratá-los por uma carta talvez seja um pouco menos dolorido, um pouco menos difícil. A carta que não está mais em moda diante desses avanços tecnológicos. Quem é que na verdade ainda até hoje escreve uma carta? Pois foi através dela, uma carta, que eu fiquei sabendo o que estava se passando com meu filho. Ele me contou tudo e o fez assim por carta, porque ele não tinha como ser interrompido por mim. Você escreve, a carta é assim, você escreve e está tudo lá. Você tem consciência de que o assunto não será menos dolorido. Sabe que vai doer do mesmo jeito, mas as cartas, elas soam como um documento e é como se não pudesse ser discutido uma carta. O que está escrito está. O principal foi contado, o resto é o resto. Daí para frente, as conversas poderão ser mais amenas. Afinal, o principal já foi comunicado. Mas eu reconheço que foi muito difícil para o Flaviano, meu filho, escrever aquela carta tão dura, tão difícil. Cada palavra continha em si um grande pesar. Mas se faço aqui esse reconhecimento, ninguém pode imaginar o quanto foi difícil para mim. E para eu ler cada palavra daquela carta. Era tanta dor ali contida, que quando eu li assim, cada frase, ou cada 3, 4 palavras,
eu tinha que voltar no começo de novo para reler. Afinal, eu poderia não estar entendendo direito, eu poderia estar em dúvida, embora tudo estivesse tão claro. Mas, ao repetir a leitura, a verdade, com toda a sua crueza, ali se mostrava. E quanto mais eu lia e relia, mais real se tornava aquele tormento para mim. Eu pensava, meu Deus, por que eu deixei o meu filho partir? Eu poderia ter brigado com ele para ele ficar, tê-lo impedido de sair, mesmo que fosse através de um escândalo, gritar, não, você não vai, você vai ficar aqui, você não vai sair daqui, sei lá, eu poderia ter feito qualquer coisa para impedi-lo. Mas eu teria como mãe de fato esse direito? Não, lógico que não. Uma mãe, ela cria um filho, mas não para ser dona do filho. Um filho terá vida própria, um filho terá seus direitos de buscar os seus ideais, de buscar os seus sonhos. Não foi difícil depois eu reconhecer tudo isso. Bastou até que eu mirasse naquele exemplo. Quem? Eu mesma, eu própria. Quando eu completei meus 18 anos, eu não dei ouvidos ao meu pai, não dei ouvidos à minha mãe, simplesmente eu abandonei o meu ninho acreditando que eu fazia a coisa mais correta do mundo. Abandonei a casa de meus pais e fui atrás do Jairo, o homem que eu amava e que eu tinha certeza aquele homem faria de mim a mulher mais feliz do mundo. A minha mãe até tentou impedir, sabe? Me alertar, filha, você está dando um passo errado, filha, olha o que você está fazendo da tua vida, filha, não faça isso, filha. Mas eu, com os meus 18 anos, eu achava que eu soubesse tudo, eu acreditava que sabia mesmo, eu tinha certeza do que eu queria, do que eu buscava. No meu entendimento, a minha mãe estava apenas querendo me proteger. Excesso de proteção, coisa de mãe. Eu sei o que eu estou fazendo. E foi assim que eu fui atrás do Jairo. E quanto mais tentavam me impedir, mais forte eu me via na minha decisão para fazer aquilo, naquilo que eu tanto acreditava. Deixei uma cidade pequena na Bahia, mas que havia sido tão gostosa para mim na minha infância, na minha adolescência, Pilão Arcado. Eu saí de Pilão Arcado, nome difícil de cidade, né? Mas é minha. Deixei a Bahia e, acompanhando o Jairo, fomos parar no estado de Goiás, numa cidade chamada Turvânia. Também bonito o nome. Vida simples lá, casa simples. A vida ainda mais pobre do que quando eu vivia lá com a minha mãe. Mas para mim estava legal, estava ótimo. Eu estava com o Jairo. Eu estava com o amor da minha vida, com o homem que eu amava. Para mim estava legal. A gente, quando tem 18 anos, acredita piamente que é assim que a gente vai ser feliz. Uma cabana e muito amor. Precisa mais que isso? Precisa? Precisa mais que isso? Uma cabana e muito amor? Lá em Turvânia eu seria felicíssima. Foi aí que eu engravidei do meu filho, o Flaviano. Esse da carta. Foi aí que eu engravidei do Flaviano. Do 7º mês de gravidez para frente, eu não podia mais fazer amor com o meu marido, não podia mais. Porque eu comecei a sentir dores no pé da barriga, e essas dores desciam até a vagina, mas era uma dor, sabe? Eu ganhei essa sensibilidade de uma maneira inexplicável até. Ele tentava, mas eu não suportava, doía demais, era um incômodo. Eu não sei se alguma mulher que esteja aqui ouvindo a minha carta já passou por isso.
Não é uma síndrome comum, não. É raro isso. Sentia aquela dor. E ele começou a ficar irritado. Ele achava que eu estava inventando. Nessas horas, ele levantava da cama e ficava bravo, saía lá pra fora resmungando. Esse negócio de invenção de dor. Eu vou dizer uma coisa, que tem uma coisa que eu detesto em mulher, esse negócio de mulher ficar inventando que tá... fala logo a verdade, pô, fica inventando que tem com dor. Eles estavam resmungando lá pra fora. E eu ficava deitada, chorando. Eu queria apenas ser compreendida pelo homem que eu amava. Mas ele não compreendia. E aí a vingança dele era me deixar em casa sozinha. Também vai ver o que eu vou fazer agora. Vai ver o que eu vou fazer agora. A vingança dele era me deixava em casa sozinha. E eu só não sabia que ele ia para a casa de Rudinéia. Casa de Rudinéia. Uma mulher que o pessoal dizia de vida fácil. Era a casa de Rudinéia. Tinha uma placa na casa. Aquilo não era bom sinal. Casa de Rudinéia. Tinha até placa. Não tinha só Rudinéia, mas 8 meninas da mesma laia dela. Tudo igual. Jairo, com sede de vingança ou de sexo, eu sei lá qual era a maior, ele ia para lá. Numa madrugada ele foi e não voltou, porque ele voltava sempre de madrugada. Ele voltava sempre de madrugada. Eu cheguei a pensar que talvez ele tivesse já ido direto para o trabalho. Saiu de casa de Rudinéia e foi direto para o trabalho. Que nada. Notícia ruim corre depressa. E a notícia chegou logo aos meus ouvidos. Um homem tinha sido assassinado na casa de Rudinéia. Um homem tinha sido morto dentro da casa de Rudinéia. Essa era a notícia que se espalhou depressa por aquela cidade. Fiquei preocupada, barriguda, já para completar os 9 meses. Eu fiquei pensando, será, meu Deus? Será que é com meu Jairo? Saí, mesmo com toda aquela dificuldade, quase 9 meses, eu fui até perto da casa. Cheguei perto da casa de Rudinéia. 2 carros de polícia. Naquela cidade, quando você vê 2 carros de polícia juntos, a coisa foi feia. Era difícil você ver um, mas quando você via 2 juntos, ixi, a coisa foi feia. Tinham 2 carros de polícia parados em frente à casa. Um rapaz, quando ele me viu barriguda, eu estava até com a mão na barriga, ele me viu assim, barriguda. Ele gritou assim, essa ali, essa aí, ó, essa, a mulher dele é essa aí, apontando para mim, a mulher dele é essa aí, pros policiais, mas o dedo indicador para mim, essa aí, a mulher dele é essa aí. Eu olhei para o rapaz, não entendendo o que acontecia, mas o policial olhou para mim, deu uns passos na minha direção. Ele veio falar comigo, policial. Bom dia. Bom dia. É que o homem está sem documento. A senhora quer entrar para reconhecer, para ver se é mesmo seu marido? Eu não respondi. Eu fiquei parada num primeiro momento. O que o policial estava querendo dizer com aquilo? Será que ele não percebeu que eu estava com aquele barrigão? Será que ele não notou o tamanho da minha barriga? Ele estava querendo que eu reconhecesse? Eu não entendi.
Tanto que o policial nem assim se tornou mais sensível. Ele está sem documento. É por isso que eu estou pedindo para a senhora. Pode ver de longe mesmo. Só quero registrar o nome. Por favor. E ele praticamente, ele colocou a mão no meu braço e praticamente ele me puxou. Não é que ele tivesse me puxado, mas sabe quando a pessoa coloca a mão e você segue? Eu dei passos autômatos. Não respondi. E pela primeira vez eu entrei naquela casa de pecados, em meio a um sangue já pesado, escuro e endurecido que havia na sala. No meio daquele sangue, o corpo. É o Jairo. É o Jairo. É o Jairo, é ele sim. O Jairo é o meu marido. É ele sim. É o Jairo. O policial insensível queria nome completo, endereço, aquelas coisas. E o socorro veio. O socorro veio nessa hora de onde eu menos poderia esperar. A dona da casa, a mulher de vida fácil, a dona Rudinéia. Rudinéia, ela veio me acudir com um copo d'água e com açúcar. E ela tinha experiência em lidar com o policial. Ela deu uma Tá vendo a mulher que tá grávida? Que falta de sensibilidade, a mulher não tá vendo que a mulher tá grávida? E ela veio ao meu socorro, e eu nem sabia que podia falar de maneira ríspida com um policial, que você pudesse dar uma bronca em policial. Isso nem passou pela minha cabeça, mas ela tinha experiência e deu uma bronca nele. Não tá vendo que a mulher tá grávida? Que falta de sensibilidade. Era a Rudinéia. Me acudiu com água e açúcar, mas eu não melhorei. E foi ela e não a polícia. Foi ela e não a polícia que me conduziu para o hospital local no seu Fusca. Ela tinha um Fusca azul calcinha. Eu me lembro de ter lido 1500. Atrás, assim na tampa do motor, eu nunca mais esqueci desse número, 1500. Era um Fusca azul calcinha. E foi naquele Fusca que eu ia sentindo as dores, e ele sendo conduzido pela Rudinéia, e ela procurando me acalmar. Calma, você tem que pensar agora em você e no seu bebê. O que importa agora é você e o seu bebê. E eu chorava, eu queria lastimar tudo que tinha acontecido com o Jairo. Não lastime, não. Ele não saía aí da casa. Pense em você e no seu nenê. E foi assim que nós demos entrada no hospital. E foi naquele hospital, com a ajuda de um bom médico, das enfermeiras, que eu dei à luz ao Flaviano, meu filho. Quando eu tive alta do hospital, meu marido já tinha sido até enterrado. O Rudinéia cuidou disso para mim. E quando eu estava saindo do hospital, eu fiquei pensando, e agora? Com o nenê no colo, Flaviano. Ela era a única, Rudinéia, a me esperar na recepção do hospital. Sabe o que é? Como eu vim trazer a senhora para ganhar o nenê, eu vim também buscar para lhe levar até a sua casa. A gente não pode fazer nada pela metade, né?
Nesse dia eu entendi que a chamada mulher de vida fácil, ela também é gente. Eu não achava que fosse assim. Ela também é humana. Aliás, de toda aquela cidade, até aquele momento ela era a mais humana que se apresentava diante de mim. Quando ela parou, o mesmo Fusca, azul calcinha, onde havia aquele número atrás do motor 1500, não estou falando da placa não. Quando ela parou o carro em frente à minha casa, ela foi me ajudar a descer, mas com truculência, o dono da casa veio me impedir entrar. Ele ficou bem no portão. Não, aqui ela não entra mais não. O finado marido dela nunca pagou aluguel? Aqui não entra mais não. Eu aproveitei que ela desocupou, já tô até colocando gente aí na casa. Aqui ela não entra mais não. Não entra mais não, senhora. Aqui não. E agora? Eu com o neném no colo. O homem devia ter a razão dele. Eu nunca podia imaginar que o Jairo não pagava aluguel pro homem. Mas para onde eu iria? Foi aí que a Rodinéia me passou toda a segurança que eu precisava. Não esquenta a cabeça não. Não vou te deixar na rua. Você vai para minha casa. Vai para minha casa com o nenê. E fique sossegado. Ninguém triscará um dedo no você. Tá ouvindo? Tá escutando? Tô sim, senhora. Eu não tenho palavras para agradecer. Tem que agradecer. Você tem para onde ir? Tem muita coisa aí dentro na tua casa? Tinha nada. Eu não tinha nada. Aliás, 2 peças de roupinha do nenê. Vale detalhar que aquela primeira peça me havia sido deixada no hospital e eu não relatei, para eu vestir no nenê um macacãozinho de recém-nascido amarelo. Ela, Rodinéia, tinha deixado. Ela tinha deixado. Peguei aquele pouquinho de coisa. Achava que eu tinha um fogão velho. Pra que isso? Não vale nada. Achei que eu tinha uma geladeira velha. Deixa pra lá. Fica pro senhor. O senhor abate um pouco, pelo menos, no prejuízo do aluguel. Isso também não vale nada, mas deixa aí. E a televisão? Deixa aí. Fica pro senhor também. E por incrível que pareça, eu fui acolhida na casa de pecados para tudo. Para tudo, até aquela data. Eu chamava casas assim, de casa de pecados. Havia aprendido com a minha mãe e com o meu pai. E eles diziam que a casa se chamava assim porque lá dentro era um inferno. É um inferno, filha, lá dentro. Por isso que a gente chama de casa de pecados. Ou seja, pela interpretação de papai e de mamãe, eu estava entrando no inferno, na casa de pecados. Mas foi lá que eu fui acolhida, numa casa de pecados. Rodinéia lá me abrigou com meu filho, num quarto que havia nos fundos da casa. Ninguém mexia comigo. Você fica sossegada aqui. Ninguém trisca um dedo em você. Fui conhecendo cada moça daquela casa.
e observando que todas elas tinham uma história em comum, sabe? O abandono, a revolta, a rebeldia, a busca do amor, a busca da realização de um sonho, a frustração de 1 milhão de outros sonhos. Cada uma tinha um motivo. Gente que não gostava de cigarro, mas fingia que fumava, porque todas deveriam fumar. Gente que não gostava de beber, mas que ficava com a bebida dentro da boca, porque tinha que beber. Gente que se deitava com um desconhecido que vinha de longe, fedido às vezes, porque tinha que deitar. Gente que era obrigada a tanta coisa. Fui conhecendo cada moça, o sonho de cada uma de vencer na vida, o sonho de ficar rica, o sonho de ganhar dinheiro, mas acabavam ali, no que minha mãe e meu pai chamavam de casa de pecados. Mas eu fui observando que, por mais que elas fossem erradas, uma coisa era certa: todas elas eram humanas. Nenhuma delas era bicho, como eu antes imaginava que fossem. Eu até pensava que elas tinham um rabinho, porque no interior se dizia que o diabo tem rabo. Sabe aquele rabinho? Não, nenhuma tinha rabinho nenhum. E foi ali que eu fiquei trabalhando, não me prostituindo. Fiquei trabalhando na casa. Cuidava da casa, como eu morava nos fundos. Eu cuidava da casa, cozinhava. Quando algum homem que ia na casa de pecados me via e olhava diferente para mim, Rudinéia, com a sua autoridade de sempre, gritava: tira o zóio, tira o zóio, porque essa aí poderia ser sua irmã e tem mais dignidade que sua mãe. Então tira o zóio, porque nesse mundo cada um tem seu destino, sua missão. Respeita a moça que só trabalha com a gente. Alguns calavam, outros resmungavam, mas todos respeitavam. E assim nenhum homem se metia besta comigo. Ali eu quis ficar. Ali eu quis ficar, não fui obrigada. O Rudinéia me deixou à vontade, mas eu quis ficar. E dei a ela o meu filho para que ela batizasse. Em respeito a meu filho, Rudinéia mandou fazer um outro portão nos fundos da casa. Era por ali que o Flaviano entrava quando ele vinha da escola. Não entrava pelo portão da frente, mas lá dos fundos. Eu também usava aquele portão. Aquele portão era só meu e do Flaviano. Eu era nova. Rudinéia me aconselhava que eu desse uma nova chance a alguém. Que eu namorasse sim, casasse sim, que eu buscasse a felicidade. Mas eu estava completamente desencantada com os homens. Jairo havia sido decepcionante para mim, mas uma decepção tão grande que para mim não existia mais nenhum homem honesto. O homem que, quando eu mais precisava dele, bom, eu não preciso nem repetir. Para piorar, eu via os homens casados que frequentavam a casa da Rudinéia. Olha, 95% era tudo casado. O que fazia aumentar ainda mais o meu desencanto com os homens. Eu e o meu filho Flaviano éramos respeitados por todos naquela casa. Tanto que não sentíamos falta de nada. Tínhamos uma família, a nossa família era aquela. Madrinha, a madrinha Rudinéia para o Flaviano era tudo. Tudo que ele precisava para a escola. Ô madrinha,
eu vou ter que ler um livro. Tinha gente da escola, alunos da escola, que pegava o livro emprestado. E ela dizia para ele: você não precisa de nada emprestado de ninguém, nem de biblioteca, eu compro. Quanto é que é o livro? Ela era autoritária, mas tinha que ser, era uma defesa dela. Quanto é que é o livro? Ela era assim, parecia rude no modo de falar, mas era extremamente carinhosa. Quanto é que é o livro? E ela olhava para mim: vai lá comprar o livro com ele, corre. E me dava o dinheiro. E assim o Flaviano foi estudando. Foi estudando e sendo respeitado. Fez as primeiras séries, depois na adolescência, o tal do colegial. E quando o Flaviano completou 18 anos, foi a vez dele. Ele tinha sonhos, ele tinha objetivos, ele queria deixar Turvânia e ir atrás dos seus sonhos. Rio de Janeiro era o sonho dele. Quero ir para o Rio, mamãe. Tentei impedir. Queria que ele ficasse mais. A madrinha Rudinéia: você sabe o que você está fazendo, Flaviano? Rio não é brincadeira, não. Eu tenho parente que mora lá. Lá tem mar, mas não é para qualquer peixe. Você sabe o que você está fazendo, meu filho? Madrinha, eu quero. Eu preciso ir atrás do meu sonho. Ela também queria que ele ficasse mais. Mas ele havia tomado uma decisão, e foi o que eu disse: a gente não cria o filho para nós. E a Rudinéia, melhor que ela para compreender isso, foi ela que falou comigo. Ele tem todo direito. Fez 18 anos e quer buscar novos horizontes. Deixa ele ir. É pedir para Deus para abençoar, proteger. Deixa ele ir. Se quebrar o nariz, ele volta, sabe o caminho. Ela tinha razão. Como eu gostava de ouvir a Rudinéia, e como ela gostava de falar: cada qual nesse mundo nasce com uma missão. Eu volto à carta. A carta que meu filho havia escrito. Na carta, Flaviano me dizia muitas coisas, mas a principal e mais séria é que ele tinha AIDS. A principal e mais séria é que ele tinha AIDS. Exatamente por isso ficara tanto tempo sem aparecer em Turvânia, na nossa cidade. Pedia que eu fosse ao Rio para vê-lo. Ele estava muito fraco. Sentia que o fim estava próximo. E pedia que eu levasse comigo a madrinha Rudinéia. Ele queria vê-la também. Foi chorando que eu entreguei a carta para Rudinéia. E ela chorou também. Foi a primeira vez que eu vi ela chorar daquele jeito. Foi a primeira vez. Às vezes ela chorava, mas ela saía de perto, ela não deixava. Ela tinha um orgulho próprio muito grande. Ela não chorava na frente de ninguém. Não posso mostrar fraqueza. Mas dessa vez ela chorou na minha frente. Mais forte como ela era, secou as lágrimas com as costas das mãos. Mas vamos. Vamos de quê?
Uai, o Dodginho. Ah, ela tinha vendido o Fusca, fazia tempo. Ela tinha um Dodginho. Vocês lembram desse carro? Era um carro da mesma marca Dodge, do Dodge Dart, só que não era o grande, era o Dodginho. Era um Dodginho marrom. E olha que era o carro. Entramos no Dodginho e partimos. Como nada conhecíamos no Rio, ela tinha parentes lá, mas você sabe como é que é. Eu não conhece. Lá ainda não havia essa coisa de Waze. Então ela alugou um táxi. Ela contratou um táxi e o táxi, ele ia na frente e a gente atrás do táxi. O táxi foi guiando a gente pra gente chegar no lugar onde morava o Flaviano. Até que chegamos a um prédio. Eu achei o nome do lugar estranho, sabe? Belfort Roxo. Eu digo estranho não por preconceito, mas a cor, sabe? Tudo que vai o roxo, eu associo as coisas ruins. Belfort Roxo. Chegamos ao prédio onde ele morava, Flaviano. Ficamos ainda mais chocados com o que vimos. O lugar não era bonito. Belfort Roxo, que me perdoe, mas aquele local onde ele morava não era bonito. O apartamento era simples demais. O edifício era um caixão desbotado. Dividia 8 apartamentos por cada andar. Flaviano estava acabado, magro, como ele nunca havia estado na vida dele. Apesar de tudo, ficou muito feliz ao nos ver chegar. Madrinha, primeiro com ela, e eu gostei que tenha sido assim. Madrinha. Ele fez uma ressalva à alta importância a madrinha na sua vida. Madrinha quer deixar claro que eu não estou assim, madrinha, porque eu fui criado na sua casa. Madrinha, lá eu fui tratado com muita dignidade e respeito. Eu tive uma educação que poucos tiveram. Hoje, eu que faço a interpretação de textos da empresa para a qual eu trabalho. E quando o assunto da minha vida é você, madrinha, eu só tenho que agradecer. A senhora sabe o quanto representou para mim. Minha mãe está aqui. A minha mãe e a senhora estão no pódio da minha vida, no mesmo lugar. As duas estão no primeiro lugar, com as mesmas medalhas. Falando assim, Flaviano beijou as mãos de Rudinéia. Ela afagou seus cabelos de maneira carinhosa e pela segunda vez eu a vi chorar. O dia seguiu e quando foi mais à noite, deitado no sofá e com a cabeça recostada no meu colo, porque ele tinha dificuldade já para andar, de tão magro e fraco que ele estava. Dava para pegar. Você imagina a mulher pegar um rapaz, um homem no colo? A gente podia pegar. Então ele, deitado no sofá com a cabeça recostada no meu colo, foi comigo que o Flaviano falou: "Ô mãe, tive tanto, né, mãe? E desperdicei tudo." Não fala assim, filho. Falo porque hoje, doente e miserável, eu só tenho teu colo, mãe. Mas você sabe, mãe, a gente não precisa mais do que um colo de mãe. Especialmente nesse momento em que a vida enfraquece e a morte se aproxima.
Ai de mim se eu não tivesse o teu colo. Nada mais me restaria. Aquela história que eu achava que era apenas da boca para fora, que se dizia: fulano não tem onde cair morto. É verdade. Talvez seja terrível uma pessoa constatar que ela não tem onde cair morto. E eu tenho teu colo, mãe. Eu tenho teu colo de mãe. Ah, de mim se eu não tivesse. Não há dinheiro fácil. A promiscuidade tira o limite dos desejos. E a vontade de pecar nos faz avançar contra as ondas e mares revoltos. Depois, cadê a praia, mãe? É tudo tão fundo. É água que afoga. E água que afoga é inferno. Seu remédio, filho. Ó, tá na hora do seu remédio. Ô, Rudineia, pega água pra mim. Tá na hora do remédio dele. Pra quê? Pra que remédio, mãe? Não adianta mais. Toma. Remédio faz bem sempre. Mãe, o meu remédio hoje é você com o seu colo. Só o seu amor não me sai de perto da alma. Você é gloriosa, santa. Filho, para. Fecha os olhos, descansa um pouco, dorme. Não posso. Não posso, quero ver os seus olhos acesos, mãe. Eu quero ver os seus olhos acesos. Deixa eu ficar te vendo nesses últimos instantes. Eles são muito preciosos para mim. Fala assim, pai Flaviano. Ó, água. Não, põe o comprimido na boca. Ai, mãe, eu já sei que quando você cisma, tá. Agora um gole d'água. Pronto. Você vai ficar bom, filho. Dentro do seu coração, mãe. Eu nunca estive doente, não é mesmo? Dentro do seu coração eu sou um filho perfeito. Descansa um pouco. Te amo, mãe. Madrinha. Madrinha. Madrinha? Já tá ouvindo. Te amo, madrinha. Ele fechou os olhos. Eu afaguei seus cabelos e vi quando ele deu o último suspiro. A morte sórdida sorria para o tempo daquele instante tão fugaz. Vai para o céu, meu filho. Jesus te acompanhe. Ele está partindo, Rudineia. Meu menino, dizia a Rudineia, meu menino, vai com Deus. Até o dia da gente se encontrar. Esteja com Deus. E foi tão jovem, antes de completar 23 anos. Antes de completar 23 anos, que meu filho partiu dessa vida. O sepultamos.
Seria no Rio de Janeiro, mas a Rudinéia fez questão do translado do corpo para Turvânia. E foi lá que meu filho foi sepultado. Depois, eu resolvi que era o momento de eu partir. Eu resolvi ir para a capital, Goiânia. E o dia que eu considero um dos mais felizes da minha vida foi quando eu escutei a buzina do Dodginho, que eu corri e vi aquele Dodginho marrom na frente da minha casa. Era ela. Eu já estava feliz com a Rudinéia pelo passeio, pela visita. E ela gritou: me ajuda que a mala é grande. Eu não vou mais embora. Ela tinha vindo para ficar. Eu já estava fazendo o meu curso de enfermagem em Goiânia. Hoje, sou enfermeira padrão. Foi aqui que eu encontrei o João Carlos. Hoje, meu marido, meu companheiro, para tudo. E para minha maior felicidade, Rudinéia de fato deixou Turvânia. E também deixou para trás tudo que ela viveu lá. E refez a sua vida aqui. Moramos não juntas, mas no mesmo condomínio, mesmo prédio. Ela tem 57 anos hoje. Tudo bem, ela mente um pouco. Só nisso. Já deve ter passado um pouquinho dos 60. Isso só para vocês, mas quando ela ouvir no canal, ela vai me dar um beliscão. Ela é brava. Ela é uma fera. Ela vai me dar um beliscão quando ouvir. Ela já passou dos 60. Essa é a minha vida. Era a história que eu tinha para contar. Será muito importante o teu comentário a partir de agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Manda pro Paulinho um valeu, ou um superchat, um super stickers. O canal bem o merece. Vou ficar aguardando o comentário de todos, tão importante para todos nós. Rudinéia, eu coloquei aqui que você tem mais de 60 anos. Eu sabia que você ia ficar bravo.